Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz, Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Quis irmãos, a partir da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, na freguesia de Fajão de Baixo e paróquia de Fajão de Baixo, nesta ouvidoria de Ponta Delgada, um abraço na fé, na esperança a todos aqueles que nos acompanham através da RTP, através do Centro Regional da RTP Açores. A palavra de Deus hoje propõe-nos um Cristo que a todos atrai, o seu olhar todos atrai. E quem se fixa no olhar do crucificado não se sente só. É uma solidão diferente. O olhar de Cristo permanece. E permanece em todos aqueles que, por muitas circunstâncias, não podem celebrar a sua fé comunitariamente e, de forma especial, todos aqueles que, por força destes tempos pandémicos, não estão reunidos na fé. De forma especial, todos os nossos irmãos de Portugal continental. Para eles, através da RTP Açores, temos a graça aqui nos Açores de podermos celebrar comunitariamente a nossa fé. Estamos em comunhão convosco e que esta Eucaristia, de facto, seja um momento de revitalização, de ânimo para todos aqueles que acreditam que no olhar do crucificado está a resposta para tudo aquilo que, de facto, mais anseiam. Vamos, para melhor celebrar estes santos mistérios, reconhecer que somos pecadores. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aliança que eles violaram. Embora eu,
exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior até o mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade, apesar de ser filho. Aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvia dizer ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo
para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, são conhecidas as trilogias do Papa Francisco, 1, 2, 3, A, B, C, e então, numa catequese relativa a este Evangelho, em que o grande grito, o grande pedido é precisamente este: nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Não ver Jesus tátil, ou um ver Jesus epidérmico, mas um ver Jesus em profundidade. Porque lhes faltava algo. A primeira leitura do livro de Jeremias é considerada talvez a promessa mais meiga de todo o Antigo Testamento, porque é a promessa dita a Jeremias, um profeta que passou por 3 reinados muito complicados, um que acabou cedo demais, outro que de facto não correu bem, até o último de todos, de Ezequias. Portanto, um homem muito experimentado em Israel e com as circunstâncias políticas e sociais, é Jeremias que diz: não vai vir uma aliança diferente de todas as outras, porque as outras que Deus já fez convosco não basta, isto não basta. Não basta a escrita em pedra, não basta a escrita em papel. A aliança que eu de facto quero travar convosco é uma aliança que ficará tatuada para sempre no coração, inscrita no coração. Ou seja, uma aliança, ou um casamento, ou uma fusão entre Deus e os homens completamente diferente daquelas que tinham ocorrido até então. Porque Jeremias percebeu que as antigas alianças já não bastavam. Era necessário uma outra ao nível interior. E então, por isso é que muitos autores dizem que esta é, porventura, a promessa mais meiga e mais doce de todo o Antigo Testamento. Vou firmar convosco uma aliança que vai estar inscrita no vosso coração e que perdurará para sempre. Este grito, nós queremos ver Jesus, grito este dos gregos de uma terra chamada Betsaida, Júlia, nos confins da Galileia, uma terra semi-pagã. Ora, e para semi-pagão era Filipe, e Filipe é que sabia dar a resposta a estes gregos que perguntam: nós queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Então, esta também, sobretudo na Quaresma, que é tempo para aprofundarmos o mistério de Deus, para aprofundarmos a nossa fé e a relação de amor que temos com Deus, também é uma pergunta que nos atravessa: como nós podemos ver Jesus? E aqui vem a trilogia, os ABCs e 1, 2, 3 do Papa Francisco, que são 3 pontos às vezes, ou quase sempre muito luminosos. Ele diz: olha, quando alguém que quiser ver Jesus se encontrar contigo, dá-lhe 3 coisas. 3 coisas. Dá-lhe uma cruz, dá-lhe os Evangelhos e dá o teu testemunho. Dá-lhe uma cruz, dá-lhe os Evangelhos e dá o teu testemunho. E, portanto, vamos ver que, no fundo, quer a cruz, quer a palavra de Deus, quer o nosso testemunho pessoal, ainda são os GPS, são os 3 pontos, ou eu diria que são os 3 pontos cardeais para nós vermos realmente quem é Jesus. São Paulo, na carta aos Hebreus, não é de São Paulo, mas é de um autor que se desconhece, é-nos dito que de facto virá alguém que trabalhará ao nível do nosso interior. Ao nível do nosso interior. Como é que nós podemos ver Jesus? É sobretudo nesta gramática interior de procura e de intimidade connosco próprios, percebendo que Deus nos é mais íntimo a nós do que nós a Ele,
como dizia Santo Agostinho. Portanto, Jeremias tem razão, há toda uma série de alianças que não estão suprimidas, que não vão ser suprimidas, mas que não bastam. Era preciso mais. E este mais é, sobretudo, uma relação íntima, descoberta na intimidade com Jesus. A cruz, os evangelhos, o testemunho pessoal. 3 coisas que o Papa Francisco aponta para nós vermos Jesus. Ora, queridos irmãos, todos nós queremos, de uma maneira ou de outra, ver Jesus. E Jesus, no Evangelho, diz-nos, é a última aparição pública de Jesus. Só há mais uma aparição pública na última ceia. Até à última ceia, Jesus não aparece mais publicamente. E este diálogo que trava com Filipe e com estes gregos que querem conhecê-lo, e a questão fica em aberto. Nós não sabemos, efetivamente, se há uma entrevista entre os gregos e Jesus. O Evangelho não nos diz, não nos mata a curiosidade. Isto fica em aberto. E Filipe acaba por ser o intermediário. O tal apóstolo, também que vem de uma cidade semi-pagã. Como é que correu a entrevista? Será que eles viram mesmo Jesus tete a tete, tu a tu, na intimidade? Eu não creio. Eu não creio. Até se calhar se cruzaram com ele. Mas Jesus não aparece mais publicamente depois deste relato. E a resposta fica em aberto. E o ver Jesus é um processo de uma vida toda. Eu diria que é uma entrevista de uma vida toda. Muitas vezes a tatear, muitas vezes às escuras, mas percebendo que é no encontro com os olhos do crucificado que nós, de facto, encontramos o verdadeiro rosto de Jesus. Por isso o Papa tem completa razão quando diz: quando encontrares alguém que quer ver Jesus, dá-lhe 3 coisas. Dá-lhe a cruz, dá-lhe os evangelhos e dá o teu testemunho. Aqui eu considero a lindíssima poesia de Sofia de Melbreiner, que diz: olhando os olhos do crucificado, eu vi o mundo todo aceso e encontrei aquilo que mais procurava: força e destino. Força e destino. Eu, nos olhos do crucificado, vi o mundo aceso, iluminado. E encontrei aquilo que mais procurava: força e destino. Ora, Jeremias percebe que falta força e destino, que não é só a letra escrita nas pedras, os 10 mandamentos, a lei. Já isto não basta. Mas é necessário uma intimidade com este Jesus vivo, que permanece como resposta aos nossos ais. Eu, nos olhos do crucificado, vi o mundo aceso e encontrei força e destino. Para os lá de casa que nos acompanham, para todos nós, queremos força e destino. Uma finalidade, uma objetividade para a vida, aquilo que nós chamamos um sentido para a vida. E força também. Todos nós fazemos uma ideia de Deus. Outro poeta místico, o poeta da saudade, Teixeira de Pascoais, dizia: quando nós fazemos uma ideia de Deus, nós já acreditamos em Deus. Quando nós fazemos uma ideia de Deus, nós já estamos a acreditar em Deus. Todos nós temos uma ideia de Deus desfocada, desbotada, mas todos nós fazemos uma ideia de Deus. E esta ideia de Deus que nós fazemos já é um princípio de que acreditamos nele. O verdadeiro rosto de Cristo está precisamente no crucificado, no que se entrega, neste verbo que tem uma força tremenda a entregar. E convida-nos também a entregarmos sobretudo àqueles que não têm voz nem vez. Esta é a linguagem da Igreja que traduz a verdade da própria Igreja. Nesta trilogia cruz, evangelhos, testemunho. O Papa Francisco, outro dia, fez o funeral de um irmão sem abrigo, salvo erro, proveniente dos migrantes da Síria, que estava
refugiado ou escondido na colunata de Bernini, da Praça de São Pedro, e fez-lhe um funeral com honras, ou digno. E citou um antecessor seu, Gregório Magno, que dizia assim: quando um pobre morreu aos seus portões, ele dizia: hoje eu não devia celebrar a missa, porque hoje é sexta-feira santa para mim. Morreu Cristo às minhas portas, junto ao meu portão. Este pedinte, este irmão pedinte e indigente, é Cristo, ao qual eu não socorri. Portanto, queridos irmãos, a Páscoa, a passagem, é nós darmos vez e voz àqueles que não têm nem vez nem voz. Esse é o testemunho. A cruz, como diz o Papa, é o grande sinal. Continua a iluminar-nos e a permanecer em nós o olhar do crucificado. E é a palavra de Deus que nos alimenta também. 3 coisas fundamentais. Podemos estar sós. Sobretudo, eu penso em todos aqueles que estão cansados por não poderem sair. Mas o olhar do crucificado, este olhar, como dizia Sofia, que acende o mundo e no qual a gente encontra força e destino. Só em Cristo encontramos força e destino. Força e destino permanece. É uma solidão diferente, porque o olhar do crucificado, mesmo em quem está só, permanece, está lá, fixa-se na nossa dor, dando força e destino. Força e destino. Aquilo que o homem mais procurava. Portanto, quando dizemos nós queremos ver Jesus, já temos uma ideia de que é Ele, Jesus, o único que nos dá força e destino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, veio para nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecia e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, e os mortos, em nome da Filha, Filho e Espírito Santo, Senhor da vida, recebe o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, uma nação católica e apostólica, confesso-nos ao batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Deus nosso Pai, que fez uma aliança nova com os homens e gravou a sua lei no íntimo dos seus corações. E peçamos-lhe a graça de o conhecer sempre melhor e de sentir que Ele nos perdoa todos os pecados. Dizendo com alegria: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Catequistas e da esperança pascal do seu Filho, trouxe ao mundo. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos que os levem até Ele, pela forma como vive o Evangelho, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem
Sempre o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Queria pedir pelos nossos enfermos, sobretudo por aqueles que estão privados de estar aqui na nossa comunidade. Pedir pelo Eliseu, a Manuela, que se encontram hospitalizados, e por todos aqueles que, no âmbito dos nossos conhecimentos, ou aqueles que neste momento nos acompanham através da televisão e que se sentem debilitados, olhando o crucificado, vão encontrar a permanência deste olhar amoroso e vão encontrar força e destino. Por todos eles, para que Cristo os ampare nesta hora, oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, que fizeste uma nova aliança com os homens, escutai aqueles por quem o vosso Filho aceitou cair na terra e morrer, e fazer brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os seus passos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos. Ouvi, Senhor, Deus Omnipotente, ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal. Seguindo os passos de Cristo, o mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor, vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo, através do deserto quaresmal, para que, aos pés da montanha santa, do coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Jeremias Silva, Ernesto Silva, José da Silva Moreira, Olga do Carmo Tavares Carreiro e seus pais, Osvaldo Medeiros, pais e sogros, Maria Adelaide dos Santos Pereira, Filomena e Jorge Fernandes, José Luís de Amaral, Lídia Furtado, Humberto Furtado e Marília da Conceição Pereira, Silvino do Monte Andrade e familiares falecidos,
e Frederico Matias Tavares. Recebei estes nossos irmãos, a quem já chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome agora parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ousamos rezar cantando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, diz aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas diz uma só palavra em salvação. Now
Oremos. Deus Omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo. Nós comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Que o olhar do crucificado, de Deus entregue pela humanidade, Deus continua a entregar-se por toda a humanidade. Que este olhar permaneça em vós que estáis a acompanhar-nos e a todos nós nesta comunidade que aqui celebramos a nossa fé. Um santo domingo, uma santa semana, uma santa caminhada quaresmal, e a esse propósito posso já informar-vos que o programa da Semana Santa da nossa paróquia está já elaborado, com destaque já no próximo sábado, para um laus perene, com adoração do Santíssimo Sacramento, dentro das contingências horárias ditadas pela Autoridade de Saúde. Santo Domingo, uma santa semana e santa caminhada da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. O Senhor